Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Aproveitando que a promoção do Kindle Unlimited está disponível até o final do mês, então pagando só R$1,99 você tem acesso a 3 meses do catálogo. Eu vim fazer esse vídeo para vocês mostrando 40 e-books que vocês podem ler por lá. Eu tenho uma playlist já aqui no canal com outros vídeos que eu fiz indicando livros para vocês lerem no Unlimited, juntando todas as indicações de lá, são quase 50 títulos, e o vídeo de hoje vai ter mais 40, eu não repeti nenhum e-book, todos os e-books aqui eu já li, então eu dei aquela torcida no catálogo para encontrar livros que eu ainda não tinha indicado e que eu já fiz a leitura para poder sugerir aqui para vocês. Como são 40 livros, eu vou ter que falar de cada um dos títulos de forma mais resumida, senão o vídeo vai ficar totalmente extenso. E se você ainda tem dúvida se vale a pena ou não assinar o Unlimited, também tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre ele. Minha primeira indicação é aquela que na verdade são 7 em 1, Harry Potter. Os 7 livros estão disponíveis, não tem os filmes da Netflix, mas a gente tem os livros ali no Kindle Unlimited, então se você ainda não leu ou se você tem vontade de fazer a leitura, dá pra aproveitar, os 7 livros estão lá. Fica mais fácil de fazer a leitura, porque principalmente os últimos livros são bem grossos. Outro livro que dispensa apresentações, Jogos Vorazes, o primeiro livro da trilogia também tá disponível, os outros 2 ainda não estão, mas pra quem quer conhecer já dá pra começar. Esse acho que é o meu favorito da trilogia, aproveitando essa onda, né, de fantasia e young adult. Outro livro que eu adorei quando eu li foi o Amada Imortal. Essa foi uma série que eu senti por não ter continuado lendo, na época eu não consegui dar continuidade à leitura porque eu realmente gostei muito desse livro. Aqui nessa história a gente vai ter almas imortais e a protagonista é uma dessas que ela tá cansada dos demais imortais que só estão ali pensando nas próprias magias, nos próprios encantos, e ela vai parar numa espécie de clínica de reabilitação para os demais ali dela, e quando ela vai pra lá ela passa por todo um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, e foi esse aspecto que eu mais gostei na leitura. Um livro que eu dei um berro quando eu vi que tava no catálogo é o Sereia. É mais uma série que eu fiquei triste de não ter finalizado, eu só li os 2 primeiros volumes, e principalmente esse primeiro me encantou muito. A gente tem uma protagonista que ela perdeu a irmã dela pulou de um penhasco, mas ela acredita que na verdade não foi suicídio, que existe algo por detrás da morte da irmã, e ela vai pro vilarejo onde isso aconteceu pra investigar. Outros corpos começam a aparecer do mesmo jeito, a gente tem todo esse clima de mistério acontecendo na trama, um romance que vai surgindo porque ela vai fazer essa investigação com o irmão do ex-namorado da irmã. A grande questão é que esses corpos que aparecem ali afogados, eles estão todos sorrindo de orelha a orelha. Outra super indicação é o Inventei Você, que a gente tem uma protagonista que ela tem esquizofrenia e ela tenta combater essa doença diariamente, ela luta com a própria mente pra tentar identificar sempre o que é o real e o que é imaginado, e ela vai encontrar um garoto que ela tinha certeza que ela tinha imaginado quando ela era criança, mas tudo indica que na verdade ele é real. Uma leitura muito gostosinha que já vai aí mais pro lado dos chiquilites é o Garota Online. Aqui a protagonista, ela se esconde por trás de um pseudônimo, ela tem um blog que é assumido por esse pseudônimo dela. Nesse blog ela compartilha todas as experiências dela, fala das crises de pânico que ela tem, mas as pessoas na verdade não sabem quem ela é. Um autor que eu sou apaixonada e eu vou acabar indicando 2 livros dele, tem outros títulos além desses lá no catálogo, é o David Levitan. Um dos livros é o A Primeira Vista, que é um livro extremamente fofo e gostosinho de você ler. Aqui a gente tem a história de 2 personagens que na verdade eles estudam na mesma sala, mas eles não se conhecem. Um é um garoto e a outra é uma garota. Esse garoto ele resolve numa noite, durante a semana da parada gay em São Francisco, fazer uma declaração pública de amor pro melhor amigo dele por quem ele é apaixonado, e essa iniciativa dele faz com que a garota fique admirada pela coragem que ele teve, e é isso que faz com que ela resolva ser amiga dele. Então esse é um livro que na verdade é sobre melhores amigos, vai tratar dessa amizade dos 2 e como através dessa amizade cada um deles vai sair em busca das próprias relações, dos conflitos que eles enfrentam. E o outro livro desse autor que eu sou apaixonada é o Dois Garotos Se Beijando. Esse livro é extremamente necessário, ele vai trazer diversas histórias paralelas, enquanto a trama central é a de 2 garotos que estão se beijando na rua pra tentar quebrar o recorde do beijo mais longo. A história toda é narrada por uma geração de homens mais velhos que morreu em decorrência da AIDS, e a gente tem várias reflexões incríveis. Mais um young adult amorzinho é O Céu Está em Todo Lugar, em que a protagonista tá tentando lidar com o luto por conta da morte da irmã dela. Ela vai ter que lidar com toda a crise pelo fato de ela tá se apaixonando e vivendo algo de bom
quando na verdade ela deveria estar triste. E é muito interessante ver como a autora lida com todo esse mix de emoções que a protagonista lida. Outro livro jovenzinho, super divertido, Eu Como Quase Namorei Robert Pattinson, da Carol Sabar, que foi o primeiro livro da autora que eu li. Aqui a protagonista vai para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, ela é completamente fã, maluca por Crepúsculo, e a grande questão é que o vizinho dela, por quem ela vai se apaixonar, ele é a cara do Robert Pattinson. E entrando na onda aí dos chiquilites, também não poderia deixar de fazer duas indicações da minha diva. A primeira delas é A Procura de Audrey, que é o primeiro young adult dela, até o momento é o único que ela escreveu. E esse livro é incrível porque a protagonista, ela tem ansiedade, ela tem depressão, e o livro ele mescla muito bem tanto os aspectos da doença, quanto a leveza e o divertimento da narrativa do Chiquilite. E outra indicação vai pra Minha Vida Não Tão Perfeita, os últimos títulos dela que entrou no catálogo, e é que a protagonista, ela mantém a aparência da vida perfeita, a vida dela é basicamente de viver de Instagram, e depois que ela perde o emprego, que ela tem que retornar pra cidadezinha dela, é que ela vai rever muitos dos conceitos dela. Outra leitura bem divertida é o Corra Bicorra, é um livro que eu li esse ano, e aqui no caso a protagonista, ela resolve participar de uma corrida pra poder arrecadar dinheiro pra investir em pesquisas sobre a esclerose múltipla, quando ela descobre que uma das amigas dela é portadora dessa doença. Mais um livro que eu li esse ano e eu adorei é O Bom Partido. Esse aqui é uma releitura de Orgulho e Preconceito. Ele traz muitos aspectos da história, ao mesmo tempo que ele mescla com características próprias. É um livro que ele vai trazer todo um reality show acontecendo ali, e foi uma leitura muito gostosa. Outro queridinho meu é A Livraria dos Corações Solitários, que é o primeiro livro dessa série da Annie Darling. Aqui a protagonista, ela vai resolver abrir uma livraria voltada exclusivamente para romances, e é um livro muito fofo. O segundo livro é melhor ainda que esse, porque esse aqui tem um protagonista que, enfim, eu briguei bastante com o mocinho da história, e aproveito então para já conhecer esse. O segundo e o terceiro ainda não estão disponíveis no Unlimited. Mais um livro fofurinha, que eu sou apaixonada pelo romance, é o Anexos da Rainbow Rowell, e aqui a gente vai ter um protagonista que ele trabalha na área de TI de uma empresa, e a função dele é checar a troca de correspondências dos funcionários. Ele acaba vendo que tem duas funcionárias ali que elas quebram todo o protocolo da empresa, elas conversam sobre assuntos pessoais, coisas que elas não deveriam fazer, mas ele acaba se sentindo completamente envolvido pelas conversas entre elas. Outro livro que eu amei quando eu li, que ele ao mesmo tempo que ele é leve, ele também traz uma história que destrói nosso coração, é o Antes de Partir. A protagonista descobre que ela tá doente, que ela tem poucos meses de vida, e ela resolve que ela vai sair em busca de uma esposa pro marido dela, pra depois que ela morrer, pra que o marido dela tenha conforto em alguém. Só que quando ela começa a fazer isso, a tarefa começa a ficar impossível pra ela, porque como que ela vai encontrar uma mulher pro marido dela? Outra autora que sabe mesclar muito bem as doses de emoção é a Emily Giffin, e o livro dela que eu vou indicar aqui pra vocês é o Laços Inseparáveis, que ele vai trazer a história de uma mulher que é super bem sucedida, até que uma noite tudo vai mudar pra ela quando uma jovem de 18 anos bate na porta dela, e que é a filha que ela entregou pra adoção quando ela tinha apenas 18 anos também. Mais uma autora que gosta de fazer a gente chorar é a Colleen Hoover, e O Lado Feio do Amor, assim como outros títulos dela, estão disponíveis lá no Unlimited. Esse é um dos meus favoritos dela, e aqui a gente tem a protagonista que vai conhecer um cara que ele não está emocionalmente disponível, mas existe aquela atração ferrada entre os dois, então ela resolve que sim, eles vão ter só essa relação de sexo casual mesmo. Só que, claro, ela vai começar a se envolver e ele tem todo um passado que ele não compartilhou com ela. Também nesse aspecto emocional, a gente tem As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones, que a gente vai ter dois jovens que eles vivem em mundos completamente diferentes, só que os dois vão acabar se aproximando porque os dois estão lidando com a situação do luto. É a morte que aproxima os dois, é a dor que os dois sentem. Ela toca em temáticas que são extremamente importantes. Outro New Adult que quando eu li eu adorei é o Easy, e que a gente também vai ter aqui dois jovens que vão estar lidando com seus próprios traumas. E outro New Adult é o Raio de Sol, que a gente tem uma protagonista que ela resolveu que ela vai olhar pro lado positivo da vida, que é a maneira que ela tem de desfrutar os acontecimentos, e ela tá recomeçando a vida dela numa outra cidade, e é nesse novo cenário então que ela vai conhecer novos amigos, mas ela também tá carregando ali um segredo com ela. Um livro que eu já falei pra caramba dele aqui pra vocês, porque eu li há pouco tempo, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. É um livro que se passa em meio à Segunda Guerra Mundial, ele é um romance epistolar, então ele é todo por troca de cartas. É um livro incrível que vai falar da paixão pela literatura, ele vai contar a história da Segunda Guerra Mundial, vai falar das relações que são desenvolvidas entre as personagens, enfim, leiam. E aí um livro que vai mesclar passado e presente, e o passado da história também tá envolvido ali na Segunda Guerra Mundial, é o Bangalô, da Sarah Jill. Foi um dos livros da autora mais controversos pra mim, porque ele me despertou
tantos sentimentos diferentes, ele fez com que eu odiasse os protagonistas em vários momentos, que eu sentisse a dor pelas escolhas que eles faziam e ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ler o livro. Jardim de Inverno, da Christine Hanna, é outro desses livros também que mexem com todas as nossas emoções. A gente tem aqui duas irmãs que são bem diferentes uma da outra, mas elas são muito próximas e elas têm uma relação difícil com a mãe delas, porque a mãe delas é muito emocionalmente distante. Enquanto o pai delas está no leito de morte, ele pede para que essas irmãs peçam para a mãe delas contar a história que ela tem, e isso vai fazer com que elas se aproximem da mãe e entendam toda essa frieza, toda essa distância dela. Já indo para os romances de época, não tem tantos do catálogo que eu tenha lido, então eu tenho poucos para indicar aqui para vocês. Um deles é Um Acordo de Cavalheiros, da Lucy Vargas, que foi um livro que eu adorei. Ele tem um tom divertido, ele tem uma personagem super empoderada, ele vai trazer um monte de tramas na história, várias reviravoltas. E outra leitura para quem curte romance de época é O Príncipe Corvo, que é um livro extremamente sensual. Então a carga erótica desse livro é bastante presente, e o mais legal aqui é que a gente tem não só a história que tá acontecendo, mas a lenda do Príncipe Corvo, que na verdade são as epígrafes de cada capítulo. Então a gente vai tendo mais ou menos, né, duas histórias sendo contadas em uma. E outra diva dos romances de época que merece ser conhecida é a Patricia Cabot, que é pseudônimo da Meg Cabot. Eu adoro os livros da autora de época. Ela tem vários livros disponíveis no Unlimited. Um deles é o Aprendendo a Seduzir, que a gente tem uma protagonista que ela resolve tomar aulas de sedução depois que ela pega o noivo dela na cama com outra, mudando pros thrillers. Um que na verdade é um livro young adult e que ele não pega nem tanto aí pelo lado do suspense, embora isso esteja presente na história, é O Enigma da Borboleta. A gente tem uma protagonista que ela tem toque e isso se exacerbou depois da morte do irmão dela. Ela tem a mania de colecionar objetos e quando ela acaba roubando um objeto que pertencia a uma garota que ela descobre que morreu, isso se torna mais uma obsessão pra ela e ela começa a querer investigar sobre a morte dessa jovem. A série policial excelente é a da Lisa Gardner. O Esconda-se é o segundo volume da série da Didi Warren. O primeiro volume não foi publicado aqui no Brasil ainda, Novo Conceito publicou esse. O quarto e o quinto volumes, todos estão disponíveis no Unlimited, que ela constrói muito bem as histórias das personagens. Outro livro que eu amo e que eu amei ver que estava disponível no catálogo é o Branca de Neve Tem Que Morrer. Ele também é de uma série policial, mas a editora lançou aqui só o quarto e o quinto volumes, o quinto é o Lobo Mau. Embora cada um dos livros tenha um nome de conto de fada, na verdade as histórias não tem nada a ver com os contos de fada. O Branca de Neve Tem Que Morrer foi uma daquelas leituras que eu fiz sem conseguir parar de ler. A narrativa foi super envolvente e a trama também foi muito bem desenvolvida. Pelo pseudônimo de Robert Galbraith, a J.K. Rowling lançou uma série policial e O Chamado do Cuco é esse primeiro volume que também vale bastante a pena de conhecer. No cenário nacional, O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, também é outro livro que vale muito a pena de ser conhecido porque ele vai lidar muito com as questões morais. A gente tem aqui um assassino que ele tá interessado em ver como que os traumas na infância afetam a vida dessas pessoas e ele propõe que um psicólogo faça esse estudo, porque ele foi uma criança que passou por um trauma parecido. Um thriller psicológico que eu adoro, é uma questão de confiança. Aqui nessa história a gente vai ter toda a trama se desenvolvendo numa vizinhança, mas tem todo um suspense ali por detrás ocorrendo, e foi um livro que quando eu li me surpreendeu bastante por causa de todas as revelações que ele trouxe. Uma autora que ela também tem vários títulos de thrillers policiais é a Camila Lagerberg, e O Estranho foi o único dela que eu li, embora não tenha sido um livro que eu tenha amado, ele também foi uma leitura bem interessante, e a gente tem aqui um caso policial acontecendo numa cidade que está acontecendo um reality show. O único livro desse vídeo que eu não li, mas que eu tinha que indicar pra vocês, é A Menina que Contava Histórias, da Jodi Picoult. Na verdade, existem outros títulos da autora disponíveis lá no Unlimited. Esse aqui todo mundo fala super bem dele, e embora eu não tenha lido esse ou os outros títulos que estão disponíveis no Unlimited, os outros livros dessa autora que eu li, eu amei todos. Ela é incrível, então eu não podia deixar de citar aqui Leiam Logo, da Jodi Picoult. Dois queridíssimos meus, um deles Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, foi um livro que, na verdade, a primeira vez que eu li, eu não consegui entrar nele. Foi um livro que foi bastante confuso, mas que na segunda vez que eu li, se transformou nos meus livros favoritos. Ele se passa ao longo de um dia e, na verdade, a grande questão do livro não é a trama externa, mas é a trama interna das personagens e como elas acabam se interligando, como essa introspecção das personagens está conectada. E meu outro queridinho é o Persuasão, da Jane Austen. Esse é um romance sobre segundas chances. A gente tem uma protagonista que foi apaixonada por um homem, mas que a família dela acreditava que ele não seria bom pra ela, então ela rompeu o noivado que ela teve com ele. 8 anos depois ele retorna pra cidade, ainda cheio de mágoas. Ela também tem todas as mágoas e culpas que ela carrega
pelo rompimento que eles tiveram no passado. E as duas últimas recomendações são livros de não ficção. Um deles é o Para Sempre, no qual o casal Kim e Cricket Carpenter conta o fato que ocorreu e modificou toda a vida deles. Eles tinham apenas 4 meses de casado quando ela sofreu um acidente que fez com que ela perdesse toda a memória que ela tinha envolvendo o marido. Embora ela não se lembrasse dele, ele lembrava do compromisso que ele assumiu quando casou com ela, aquela coisa do na saúde e na doença. Embora hoje em dia o casal já tenha se separado, eu acho que a leitura ainda assim ela traz reflexões que são bem interessantes a respeito da questão do compromisso mesmo. E a última recomendação fica para Em Busca de um Final Feliz, da Catherine Boo, que é um romance documentário de não ficção. Então aqui a autora, que na verdade é jornalista, vencedora do Pulitzer, ela conta a experiência dela vivendo numa favela na Índia, que fica na verdade à sombra do aeroporto de Mumbai. Todo esse relato que ela faz, que ela vai trazer as vidas das pessoas ali naquela favela, é feito por meio da narrativa mesmo. É como se fossem de fato personagens, embora sejam pessoas reais. Todos os pensamentos, as falas dos personagens que aparecem, ela captou por meio de entrevistas, por isso que ele é um romance documentário. É um livro, então, de não ficção extremamente interessante. Ufa, foram essas as minhas indicações. Deixem aqui nos comentários os livros que vocês já leram, qual que vocês gostam, que outras recomendações vocês têm. Lembrando que assinando o Unlimited pelo link que tá aqui no box de informações, vocês dão uma comissão pro canal, que ajuda muito o meu trabalho. Então, muito obrigada por todo mundo que fez assinatura por lá, que compra pelos meus links e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Me acompanha nas redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite para se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos a todos e até o próximo vídeo.